Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a 16ª rodada da La Liga, mais uma rodada que irá anteceder a Champions League, inclusive a última rodada da Champions, porém a maioria dos times já está classificado. Então, provavelmente teremos equipes como Real Sociedad e Real Madrid indo com força máxima. Mas antes de analisar essa 16ª rodada, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo que tínhamos um back na Real Sociedad a 2,34. A equipe da Sociedad visitou o Osasuna e empatou, não conseguiu a vitória, acabou não entrando no nosso back. Porém, as outras três entradas acabaram firmando. O Lem Valência na odd de 4,9 se firmou. O Girona saiu perdendo, conseguiu a virada, venceu por 2-1 a equipe do Valência. Tínhamos também um Lei Almeria a 13,40 que enfrentou a equipe do Betis em casa. O jogo foi 0-0, também firmou nosso Lei. E por fim, um Lei Celta que vem tendo rodada após rodada odds extremamente estranhas no mínimo, que o mercado confia muito na equipe. O Celta não vem desempenhando um bom futebol. E mais uma vez o Lei Celta esteve na nossa lista e acabou firmando. O Cádiz fez o primeiro gol, teve um vermelho. O Celta conseguiu empatar e mesmo com um jogador a mais, quase que o jogo inteiro não conseguiu essa vitória. Uma lista majoritariamente de leis. Lembrando que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui estão as entradas do último vídeo, também todas as entradas dos vídeos até o momento de todo o pessoal do Café com Apostas. Então, se você quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade. E vamos partir para as análises dessa 16ª rodada. Começando com Getafe e Valência nessa sexta-feira, 5 horas da tarde. Odds do Bolsa 2,78 para o Getafe, 13,15 para o Valência. O jogo é extremamente complicado, de duas equipes muito parelhas. Isso é mostrado aqui nas colocações da tabela. O Valência é o nono colocado, o Getafe é o 10º. Nos últimos jogos, o Valência tem apenas uma vitória contra a equipe do Granada, fraca e acessível equipe do Granada. Fora isso, empatou com o Bilbao por 2-2, empatou com o Celta por 0-0, perdeu para o Real por 5-1, perdeu para o Girona por 2-1. Já a equipe do Getafe também não faz uma grande campanha, mas por nível da equipe até que a 10ª colocação é um bom lugar. Nos últimos 5 jogos, perdeu para Las Palmas por 2-0, venceu o Almeria por 2-1, o Cádiz por 1-0, empatou com Granada por 1-1 e com Mallorca por 0-0. No pré-live é um jogo muito difícil de se traçar algum cenário. Historicamente, a gente pode dizer que a camisa do Valência pesa um pouco mais, mas no momento atual, querendo ou não, são duas equipes de níveis parelhos. Para esse jogo, a gente tem um mercado com odds muito parecidas. Isso faz com que seja um mercado muito volátil. Se a gente tiver uma equipe um pouco superior à outra no live, provavelmente teremos uma boa correção de preço. Então, se você for trabalhar esse jogo ao vivo com a leitura de jogo, pode ser um jogo interessante para se trabalhar lei nas duas equipes. Te recomendaria ir sem viés e deixar a leitura de jogo te mostrar o caminho, porque é uma partida muito complicada. E ir muito enviesado para esse jogo no pré-live pode acabar te prejudicando. Alavés e Las Palmas, mais um jogo complicado. Odds do Bolsa 2,10 para o Alavés, 4,4 para o Las Palmas. A equipe do Alavés e do Las Palmas foram duas equipes que subiram da La Liga 2 na temporada passada. E o Las Palmas é a que vem desempenhando o melhor futebol nos últimos jogos. Venceu o Getafe por 2-0. O Atlético de Madrid por 2-1. O Almeria por 2-1. Perdeu para o Betis fora de casa por 1-0 e empatou com o Osasuna por 1-1. Apesar da colocação diferente na tabela, a campanha das equipes não é muito diferente. Em 15 jogos, o Las Palmas venceu 6 e o Alavés venceu 4. Porém, o Las Palmas tem 13 empates e 6 derrotas, já o Alavés tem 4 empates e 7 derrotas. Nos últimos jogos, o Alavés empatou com o Mallorca por 0-0, venceu o Granada por 3-1, venceu o Almeria por 1-0, perdeu para o Barcelona por 2-1 e perdeu para o Atlético de Madrid também por 2-1. Um jogo que tende a ser muito complicado tanto no pré quanto no live. A equipe do Las Palmas gosta de propor o jogo, gosta de ter a bola, mas jogando fora de casa contra o Alavés pode acabar jogando de uma forma diferente, recuada, deixando o Alavés ter a bola e explorando os contra-ataques. É o típico jogo carne de pescoço, mais uma partida muito difícil de se traçar um cenário no pré-live e que precisaremos da leitura de jogo para talvez fazer alguma entrada. Betis e Real Madrid, odds do Bolsa 4,4 para o Betis, 1,87 para o Real Madrid. Comentei com vocês no início do vídeo, essa rodada da La Liga antecede uma rodada de Champions League e a primeira equipe que vemos no vídeo de hoje que tem jogo da Champions na semana é o Real Madrid. Porém, a equipe do Real já está classificada, então inclusive pode ir com o time titular nesse jogo da La Liga e poupar seus jogadores na Champions, porque além de já estar classificada, já garantiu o primeiro lugar. A equipe do Real tem 38 pontos, assim como o Girona está na briga pelo título. É um mod muito interessante de 1,87 para o Real Madrid, porém ela não está aí à toa. O Betis é o 7º colocado, vem de uma race sem nenhuma derrota e jogando em casa a equipe do Betis vem muito forte. Em 7 jogos são 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.
ainda não perdeu em casa a equipe do Betis, feito que não conseguiu nem o Barcelona, nem o Girona, nem o Bilbao, que são equipes muito boas em casa também. O Betis, junto de Getafe, Real Madrid e Atlético de Madrid, é a única equipe que ainda não perdeu em casa. Apesar da campanha sólida do Betis, a classificação fala por si só. O Real Madrid tem 13 pontos a mais e não tem como dizer que não é uma equipe de nível acima. Mas provavelmente vai ser um back difícil de pegar, porque o Real Madrid é uma equipe que gosta muito de jogar em contra-ataques e na casa do Betis provavelmente vai deixar o Betis com a bola, propondo o jogo, ficando recuado e explorando jogadas em velocidade. Eu vou refazer aqui a nossa lista e vou iniciar ela com um lay ao Betis na odd de 4-4. Vou respeitar essa campanha sólida do Betis, o fator casa, e ao invés de ir no back real, que inclusive acho que vai ser difícil de pegar no live, vou optar por esse lay Betis. Lembrando que o lay a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o placar do jogo for a vitória do Real Madrid ou o empate, o nosso lay é uma aposta vencedora e para fazer lay você precisa de uma exchange. Então se você ainda não tem conta, pondere criar uma no Bolsa de Apostas para poder trabalhar o lay. Vila Real e Real Sociedad, odds do Bolsa 3,55 para o Vila Real, 2,20 para a Real Sociedad. A Sociedad, que é mais uma equipe que joga Champions League no meio de semana, enfrenta a Inter fora de casa, já está classificada, mas é o confronto direto pela liderança do grupo. Falando de La Liga, a equipe da Real Sociedad faz uma campanha muito sólida até o momento, é o sexto colocado nos últimos jogos, empatou com o Osasuna por 1-1, empatou com o Raio por 2-2, venceu o Sevilha por 2-1, venceu o Almeria por 3-1, perdeu para o Barcelona por 1-0. Já a equipe do Vila Real já esteve pior, mas também não faz uma grande campanha até o momento. Nos últimos jogos venceu o Granada por 3-2, venceu o Osasuna por 3-1, perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1, para o Bilbao por 3-2 e empatou com o Sevilha por 1-1. É jogo interessante para ficar de olho nesse back Sociedad. É uma equipe fácil de se ler, quando está bem a gente consegue perceber isso no live com a leitura de jogo, quando está mal também é nítido. É muito dependente de um jogador, que é o Kubo. Quando ele está em campo o time joga de um jeito, quando ele está fora joga de outro. Então se você for trabalhar esse jogo, fique de olho na escalação e acompanhando o lay bets a 4.4. Eu vou colocar na nossa lista este lay ao Vila Real na odd de 3,55. Eu acredito sim que é um jogo para trabalhar contra o Vila Real, seja em lay Vila ou em back Sociedad. Mallorca e Sevilha, odds do Bolsa 2,84 para o Mallorca, 2,90 para o Sevilha. Duas equipes que fazem uma campanha ruim até o momento. Em 14 jogos o Sevilha tem apenas 2 vitórias e o Mallorca em 15 tem apenas uma. Duas equipes que não vencem, duas races horríveis sem nenhuma vitória. E o Sevilha, que diferente da Sociedad e do Real, que já estão classificados, disputa a vaga na Europa League pela Champions League, vai jogar contra o Lens fora de casa. Se vencer o Lens, garante a vaga para a Europa League, e se perder ou empatar fica de fora, e aí fica disputando apenas a Copa do Rei e a La Liga. Essa temporada 23-24, mais um jogo extremamente complicado, em que temos o mercado muito indeciso, duas equipes fracas, em que eu não tenho confiança alguma para colocar na nossa lista uma entrada a favor de nenhuma dessas equipes. Se você for trabalhar no live com a leitura de jogo, pode ser que apareça alguma oportunidade, mas no pré eu fico de fora. Atlético de Madrid e Almeria, odds do Bolsa 1,24 para o Atlético, 13 para o Almeria, que não tem muito o que se falar. O Atlético de Madrid é o quarto colocado, perdeu 2 jogos, um para o Barcelona, outro para o Las Palmas. Nos últimos 5 disputados, em 14 jogos são 10 vitórias, um empate e 3 derrotas. A equipe do Almeria, que em 15 jogos não venceu nenhuma, fez 16 gols, tomou 37. É a pior defesa da competição. Visitando o Atlético de Madrid, provavelmente vai ter uma vida difícil. E essa odd de 1,24, apesar de baixa, deve ter valor principalmente no live. O Atlético de Madrid também joga a Champions League, já está classificado, recebe a Lazio em casa. E apenas com um empate já garante a classificação em primeiro lugar. 1,24 é uma odd baixa, que a gente precisa ter uma taxa de acerto muito grande para ser lucrativa nela no longo prazo. Mas eu acredito sim que tenha valor esse back, o Atlético de Madrid, a 1,24. E eu também vou colocar ele na nossa lista. É isso que eu vou buscar nesse domingo às 10 horas da manhã. Granada e Bilbao, odds do Bolsa 5.1 para o Granada, 1,73 para o Bilbao. A equipe do Granada, que subiu, fez uma campanha muito boa. Não estou enganado, a melhor em casa da La Liga 2, mas na La Liga não vem fazendo uma boa campanha. É o vice-lanterna e só não está na última colocação porque o Almeria é muito fraco. Em 15 jogos, a equipe do Granada tem uma vitória, 4 empates e 10 derrotas. É uma equipe extremamente frágil, a segunda pior defesa do campeonato, e mesmo jogando em casa deve ter dificuldade contra a equipe do
Bilbao, que é sim uma equipe muito forte em casa, mas também consegue pontuar fora de casa. A equipe do Bilbao é uma equipe que por tradição gosta de jogar propondo o jogo, então você que gosta de trabalhar em back é o favorito no live, assim como eu, acredito que possa ser um jogo muito interessante. Esse Bilbao e Granada temos uma odd boa para se trabalhar e a diferença de nível das equipes hoje é muito alta. E também vou colocar na nossa lista esse back ao Athletic Bilbao a 1,73. Cádiz e Osasuna, odds do Bolsa 3,05 para o Cádiz, 2,66 para o Osasuna. Um jogo muito parecido com Sevilha e Mallorca que acabamos de olhar. O lugar que essas equipes ocupam na tabela é muito parecido. O Osasuna é o 14º colocado, o Cádiz é o 16º. A equipe do Cádiz é uma equipe que marca muito o primeiro gol, mas acaba cedendo o empate frequentemente. É uma equipe chata de se estar contra, dificulta muito o jogo com os favoritos, principalmente no que diz respeito ao primeiro gol, mas dificilmente consegue segurar a vantagem no placar. E quando precisa propor o jogo, principalmente jogando em casa, tem muita dificuldade, assim como o próprio Osasuna. Um jogo muito complicado, em que precisamos do live, da leitura de jogo, para fazer alguma coisa no pré. É muito complicado de se traçar um cenário. Essa partida são duas equipes muito ruins e que eu também não tenho confiança alguma entrada a favor dela. Barcelona e Girona, odds do Bolsa 1,55 para o Barcelona, 6,2 para o Girona. A equipe do Girona que vem surpreendendo todo mundo, faz uma campanha excelente em 15 jogos, são 12 vitórias, 2 empates e uma derrota, números exatamente iguais aos do Real Madrid. Porém, o que difere é o saldo de gols. O Real fez 33 e tomou 9, o Girona fez 34, mas tomou o dobro, tomou 18 gols. E jogando fora de casa contra o Barcelona não deve ter vida fácil. O Barcelona tem 34 pontos, se ganhar chega a 37 e praticamente empata com o Girona. Na Champions League o Barcelona já está classificado e basta um empate contra a fraca equipe do Antwerp fora de casa que garante a primeira colocação. Em casa, historicamente, o Barcelona é uma equipe muito forte. Nesse ano não joga no Camp Nou, mas mesmo assim consegue usufruir muito bem do mando de campo. Em 8 jogos são 7 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Se fosse time preto contra time branco, com essas odds e com essa tabela, sem sombra de dúvidas, era lei Barcelona. Mas eu vou respeitar a equipe do Barça e não vou colocar esse lei na nossa lista. Back Barcelona a 1,55 contra a equipe do Girona, na minha opinião, é uma odd baixa. O Girona é uma equipe muito boa em contra-ataque, tem uma certa dificuldade de marcar o primeiro gol para buscar resultados, está atrás do placar, é uma equipe muito eficiente. No live dificilmente eu faria algo a favor do Barcelona por conta da odd, acredito que o valor está no lei Barcelona, mas é claro, não é um jogo para entrar a lei Barcelona, um minuto de jogo e ficar os 90 minutos, seriam entradas curtas em poucos períodos de tempo para pegar uma oscilação de odd e nada mais, porque ficar contra o Barcelona é muito complicado, uma equipe que tem a bola praticamente o jogo todo, e se você pretende trabalhar esse back Barcelona no live, muito dado com os contra-ataques do Girona. Caso o Barcelona esteja recuperando a segunda bola com facilidade e neutralizando esses contra-ataques, pode ser que esse back Barça tenha valor no live, mas respeitando o Girona, eu não vou de back Barça, e respeitando o Barça, eu não vou de lei Barça. Jogo muito interessante para ficar de olho no live nesse domingo às 5 horas da tarde. E encerramos o vídeo de hoje com Raio Vallecano e Celta de Vigo. Olhos do Bolsa 2,56 para o Raio, 3,15 para o Celta. O mercado que ama o Celta desde o início do campeonato acredita que o Celta vai vencer, vem oferecendo odds interessantes para se trabalhar contra. Enquanto o Celta não melhorar e não apresentar um futebol melhor, eu vou continuar colocando entradas contra o Celta na nossa lista. O Raio Vallecano é o 11º colocado, não vem de uma race boa, não tem nenhuma vitória nos últimos jogos. Em casa, historicamente, é uma equipe muito forte, mas a temporada atual não faz uma boa campanha. O Celta fora de casa também tem apenas uma vitória em 7 jogos. O Raio é mais time. Na minha visão, esse jogo, o valor está do lado do Raio. É sim uma odd de interessante esse back Raio a 2,56, mas se justificaria mais pela ruindade do Celta. Eu vou optar por ir no que tende a ser mais seguro, que é o lei Celta, que como eu expliquei para vocês, a gente tem também o empate ao nosso favor e acredito que esse seja o caminho do jogo. Então também entra na nossa lista de leis o lei ao Celta de Vigo na odd de 13,15, uma lista com bastante entradas até o momento. Se você for trabalhar esses jogos, muita calma, paciência e se alie sempre na gestão de banca. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários para deixar um feedback tanto positivo quanto negativo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!